surpresa para vocês. Olha só quem veio dar boas-vindas para vocês, desejar bons estudos e nos ajudar nessa aula. Oi, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, e a Projana tá morrendo de saudade de cada um. Mas agora nós vamos conversar um pouquinho. Na apostila de português, na página 45, tem uma crônica, que é água mole em pedra dura, não faz nada. Bom, a minha proposta é o seguinte, eu vou ler com vocês esse texto, e aí eu preciso que vocês peguem um marca-texto para a gente grifar as palavrinhas ou circular que a gente não entende muito, né? Umas palavrinhas que não é do nosso vocabulário ainda, porque aí nós vamos aprender o significado delas. Então a Projana, durante a leitura, vai falar, olha galera, vamos sublinhar essa palavrinha. E depois a Projana vai estar explicando para vocês o significado. Aí vocês vão estar aprimorando o vocabulário e entendendo melhor o que o texto quer dizer, certo? E depois vai estar ajudando a vocês a responderem algumas questões que estão na apostila, caso ainda não tiverem feito. Crônica, gente, é um gênero textual muito democrático. A crônica, ao contrário da notícia que a gente fez e trabalhou e escreveu, que acaba nos limitando um pouquinho no gênero. Por exemplo, a gente não pode dar opinião, né, sobre um fato que aconteceu. A gente precisa, na notícia, narrar exatamente o fato ocorrido. A gente precisa cuidar com os verbos, né, organizar as informações de uma forma que não pareça a opinião do escritor. Na crônica, é diferente, tá? A crônica, ele trata de um texto que ele vai trabalhar com assuntos do cotidiano. Então, vocês podem estar escrevendo assuntos do seu cotidiano de uma forma realista, pessoal. Então, vocês podem estar livres para criar, tá bom? Existem vários tipos de crônica. Existe crônica poética, informativa, enfim, vários tipos. Então, nesse momento, a gente não vai abordar uma crônica específica. A gente vai abordar apenas que crônica é uma narrativa que trata de assuntos do cotidiano. Então, qualquer assunto do nosso cotidiano é um motivo para estudarmos crônica. Vamos ouvir a leitura dessa crônica ali da apostila. Água mole em pedra dura não faz nada. Com o passar dos anos, aprimorei a minha técnica como filha e me tornei uma exímia pedidora de coisas. Podem circular a palavrinha exímia. Ninguém escapa. Se minha avó aparece, lá vou eu reclamar da minha magreza e contar como um bolo de cenoura com chocolate poderia mudar a minha vida. Quando vou à casa do meu pai, reclamo que não tenho amigos, que minha vida é monótona e que tudo é culpa do meu armário sem graça. Podem circular a palavrinha monótona também. Ele, normalmente, me manda ao shopping comprar um jeans interessante. Se estou com meu irmão, fico olhando fixamente para seu sanduíche bem feito, com um olhar com cara de mendiga. Não chego a contar até 10 e o lanche está em minhas mãos ávidas. Também podem circular a palavrinha ávidas. Agora mudando de página. A única pessoa que parece imune aos meus espetaculares lamentos é minha mãe. No fundo, ela só cede aquilo de que eu estou realmente precisando. Aí não tem graça. Minha via crucis começou quando a Wanda, acho que os pais dela eram fãs do Vando, foi minha mãe quem disse. Chegou à escola com um kit de unhas importado, maravilhoso, com todos os tipos de esmaltes e brilhos imagináveis. Então podem circular a palavrinha via crucis também. Tudo de que uma adolescente desocupada precisa. Passamos a aula decorando nossas unhas embaixo da carteira, é claro. Vai que a professora de artes resolve pegar emprestado.
Quando a aula terminou, senti um vazio existencial ao me afastar de Wanda e daquele kit fantástico. Eu não teria mais o que fazer, a não ser estudar, enquanto a Wanda passaria a tarde trocando o esmalte das unhas. Ela provavelmente terminaria com o rosa púrpura, coberto de caveirinhas. Decidi que precisava daquele kit, como também precisava do fazedor de cachos automático na semana passada, da saia que a vencedora daquele reality usava, e da calça colorida da vocalista daquela banda pop, cujo não lembro o nome. Enfim, era um caso de vida ou morte. Fui para a frente do espelho e ensaiei a melhor cara de coitada. Desgrenhei um pouco mais os cabelos e lembrei o final da novela das 7 para ver se apareciam lágrimas nos olhos. Então, galera, vocês podem circular a palavrinha desgrenhei. Nenhuma mísera gota. Aquela novela era muito ruim mesmo. Podem circular a palavrinha mísera também. Assim, desci as escadas, passo a passo, imitando os zumbis das histórias em quadrinhos. Minha mãe estava na sala, vendo um programa de culinária apresentado por uma mulher gorda e loira. Dado o tamanho da apresentadora, presumi que as receitas dela eram muito boas. Então, podem grifar a palavrinha presumir. Parei encostada ao sofá em pé, à espera de que ela me notasse. Nada. Respirei fundo. Funguei um pouco. Nada. Requebrei o corpo para o lado, na esperança de esbarrar nela. Nada. Prestei um pouco mais de atenção no programa e percebi que estavam montando um bolo descomunal. Podem grifar a palavrinha descomunal também. O chocolate que escorria pelas bordas era quase obsceno. Podem grifar a palavrinha obsceno também. Eu poderia morrer que minha mãe nem notaria. Concorrência desleal. Iniciei a abordagem mesmo assim. Mãe, preciso falar uma coisa muito importante, que está no fundo da minha alma, atormentando os meus dias acinzentados e os meus pensamentos. Pensei no kit de unhas e em tudo que ele significava para mim. Nesse momento, entraram os comerciais e minha mãe me olhou, como se estivesse despertado de um transe. Hã? Recolhi todo o ar à minha volta, na esperança de que isso melhorasse meu poder de convencimento. Preparei-me para emitir o pedido mais emocionante das histórias dos filhos. Um brilho azul apareceu na TV e com ele surgiu a imagem de uma modelo com cara de rica, usando botas azuis de cano alto, inacreditáveis. Meus olhos se arregalaram. Mãe, preciso de uma bota, caso de vida ou morte. E aí, gente, gostaram da leitura da crônica? Olha só, agora eu tenho um vocabulário para vocês entenderem melhor as palavrinhas que vocês não conhecem. Então, gente, como eu disse anteriormente, nós vamos agora aprimorar o vocabulário e também entender melhor o texto. Por isso que a gente grifou as palavras, certo? Então, a primeira palavra que nós grifamos foi exímio, o que significa que revela perfeição em tudo o que faz, que é excelente. Então, o exemplo que a Bru trouxe, que foi do texto, é uma exímia pedidora de coisas. Então, o que significa? Que a nossa personagem, ela era perfeita em pedir coisas, sabe? Ela era excelente em pedir coisas. Então, isso que significa exímia. A próxima palavra é, só um pouquinho, é monótona, que não sofre variação nem demonstra novidade, que é algo maçante, algo chato. Então, o exemplo que a Pro pegou do texto, minha vida é monótona. Então, que ela estava se referindo, que a vida dela é chata, que a vida dela é sempre a mesma coisa, nunca acontece uma novidade diferente.
A outra palavrinha é ávidas, que se deseja imensamente, que se espera muito pela realização de algo. Então, exemplo, o lanche está em minhas mãos ávidas. O que isso significa? Que o lanche estava na mão da nossa personagem cheio de desejo. Ela queria muito aquilo, ela queria muito aquele lanche e chegou nas mãos dela. A outra palavrinha é via crucis. Isso é uma expressão. O que significa? Que é um caminho tortuoso, que é um caminho sofrido. Então, o exemplo é: minha via crucis começou quando Wanda, aí continua, né? Quando a Wanda trouxe aquele kit de esmalte. Então, o caminho sofrido dela foi, então, convencer a mãe a comprar aquele kit de esmalte que ela tanto queria, certo? A outra palavrinha foi desgrenhei, que vem do verbo desgrenhar, o mesmo que despentear, bagunçar. Então, o exemplo é: desgrenhei um pouco mais os cabelos. Então, o que significa? Que ela despenteou os cabelos, que ela bagunçou os cabelos, né? Fazer um pouco mais de drama. A outra palavrinha que a gente grifou é mísera, que é uma pessoa muito infeliz. Então, um exemplo: nenhuma mísera gota de lágrima. Então, aqui é um sentido figurado. Como assim? Ela estava dizendo que a gota era infeliz. Então, nenhuma mísera gota de lágrima, nenhuma infeliz gota de lágrima saiu dos meus olhos, né? Para ela poder lá convencer a mãe. Presumir, que é ter suspeitas, imaginar. Presumir que as receitas dela eram boas. Então, ela imaginou que as receitas daquela moça da televisão eram gostosas, né? Eram bem deliciosas. Outra palavrinha é descomunal, que demonstra ou exibe tamanho grandioso, gigantesco. Então, o exemplo foi: estavam montando um bolo descomunal. Então, eles estavam montando um bolo grande, muito grande, né? Grandioso. Bom, então a nossa última palavra é obsceno, que nesse contexto significa causando indignação. Exemplo: chocolate que escorria pelas bordas era quase obsceno. O que significa? Que ela estava indignada vendo aquele chocolate. Ele era tão doce, tão bom, que ela nem estava acreditando que isso estava acontecendo. Certo? Então essas foram as nossas palavras. Então, gente, gostaram da atividade? Eu espero que vocês tenham compreendido as palavras e agora a gente pode usar esse novo vocabulário para estar fazendo os nossos novos textos, certo? Outra sugestão é vocês pegarem a apostila novamente e ler o texto. Aí vocês vão compreender melhor, porque agora vocês já sabem aquelas palavrinhas difíceis. E quem ainda não conseguiu responder as questões vai ter um melhor entendimento, ok? Então hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! E aí, vamos lá fazer nossas atividades?